Muito bem, amigos do Arena Esportiva, estamos retornando com o tema legislação esportiva no Brasil, com as presenças do deputado Julianelli e também Martinho Neves Miranda. O governo federal criou o APFUT, que é a Autoridade Pública de Governança do Futebol. Os membros da autoridade pública serão os responsáveis por fiscalizar o cumprimento e contrapartidas também dos clubes que aderiram ao programa de refinanciamento de dívidas. São 18 nomes, sendo 9 titulares e 9 suplentes. O presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello, é um dos titulares, um dos 9 titulares aí desse grupo, né? Os representantes são 2 do Ministério do Esporte, 1 do Ministério do Trabalho, da Previdência Social, da Fazenda, 1 dos atletas profissionais, dos clubes, dos treinadores, dos árbitros e a entidade de fomento ao desenvolvimento do futebol. O trabalho não será remunerado. Martinho, está contigo. O APFUT. O grande problema do Profut é a APFUT. Quer dizer, você repete os mesmos erros do passado. Você cria mecanismos de fiscalização, mas não cria a forma de controle e de sanção. Por quê? Primeiro, a APFUT é um órgão que não tem poder sancionatório. Quer dizer, os grandes poderes de sanção para obrigar os clubes a respeitarem o Profut são os mecanismos a serem instituídos pelas federações, quais sejam a possibilidade de rebaixamento e a impossibilidade de inscrição dos atletas. É isso que vai fazer com que os clubes cumpram as regras do Profut. Mas só que não é a APFUT que estabelece essa pena, quem estabelece é a federação. Então a gente fica voltando, dando voltas em torno do mesmo problema como se fosse um autêntico bolero de Ravel, que a coisa nunca termina. E essa APFUT, ela não fiscaliza regularmente todos os clubes, ela só vai atuar mediante provocação, de ofício. Então pode ser que ela não fiscalize um clube e fiscalize outro. Só vai fiscalizar se for provocada, que se houver uma denúncia. Pois é. Então você tem aí mais um mecanismo de desigualdade. Sua composição, não tenho nada contra atletas, treinadores e árbitros, mas qual é o conhecimento que eles têm de administração financeira, contábil, de legislação tributária, para poder fazer esse tipo de fiscalização? Quer dizer, se é para fazer bem feito. E se é para você ter esse tipo de fiscalização do Estado, você tem que ter um órgão do Estado com independência e autonomia para tanto. Não uma composição paritária. Ali você não está falando de representantes do povo. Né? Eu, por exemplo, sou procurador do município, não estou ali porque sou representante do povo, sou ali porque tenho qualificação para isso. Então as pessoas têm que ter qualificação e têm que ter independência e autonomia funcional para poder fazer esse tipo de trabalho. Pelo que explicou o Martinho, deputado Julianelli, a gente, na minha visão, não sei se é a do senhor, também do nosso telespectador, foi criada a APFUT, que é o órgão para fiscalizar, mas está nas mãos das federações, ou da confederação, no caso a CBF, para punir. E que não é o órgão adequado, até porque a gente sabe que há o envolvimento político desportivo numa federação, na CBF, com um determinado clube, né? Quando um presidente de clube briga com o presidente da federação, com o da CBF, aí começa a ser punido. Tem essas coisas. Parece que o negócio foi feito assim, vamos colocar algo para fiscalizar, mas na hora H não vai fiscalizar nada. Aquela história, parece algo para inglês ver. O que eu acho mais complicado é que aquelas pessoas que estão ali para fiscalizar, elas não estão preparadas para isso. Foi o que explicou o Martinho. Grande envolvimento de recurso público, né? Exatamente. Recurso público fiscalizado por pessoas que podem ter a melhor das boa vontade, boa intenção, mas não estão preparadas, né? E essa fiscalização contábil é muito difícil. Então, eu concordo perfeitamente com o professor. Foi uma coisa feita para não resolver. E, além de tudo, a sanção determinada pela federação que está diretamente interessada, envolvida no processo. E você pode ter o caso da federação também ser beneficiária do Profut. É verdade. Então, como é que pode a federação aplicar uma sanção quando ela também... Com ela mesma? Como é que vai ser isso? Olha, eu acho que se contar isso lá com os nossos irmãos portugueses, na Universidade de Coimbra, eles vão rir da gente. Até porque eu sou filho de português, o Martinho também é. Os nossos primos e tios vão ficar rindo da gente lá em Portugal com essa questão, né, Martinho? É difícil explicar, não é? Eles vão falar assim, opa, isso não dá para entender. É difícil explicar. É um negócio meio complicado, né?
Parece que é feito de propósito. Bem, o Estatuto do Torcedor também foi alterado. É muita alteração. Vem a lei, altera daqui, altera dali. Bem, com a entrada em vigor da Lei de Responsabilidade Fiscal, o Estatuto também teve que ser alterado. Aí foi incluída a necessidade de apresentação das certidões negativas de débito como critério de classificação dos campeonatos. Caso não seja cumprido, o clube é rebaixado. Aí vem a pergunta: quem irá rebaixar o clube? A CBF ou a federação ao qual o clube esteja vinculado, se o campeonato, no caso aí, for estadual, ou vai ser o Tribunal Esportivo? É contigo, Martinho. Rui, você está me botando. Estou levando só. Mas você é o expert da matéria. Ainda bem que não é comigo. O problema, Rui, a questão é tão peculiar, tão sui generis da forma como eles colocaram. Eles disseram que esse tipo de assunto não é de natureza desportiva. Então ele já está afastando a justiça desportiva dessa seara. Pois é. Ora, se está afastando a justiça desportiva, você vai ter então o quê? Campeonatos discutidos no Poder Judiciário? Ora, Na justiça comum, no caso? Né? A justiça desportiva foi feita para isso, exatamente para dar celeridade aos julgamentos. Né? Então, como é que você vai ter esse tipo de problema resolvido? Né? E há outras questões, quer dizer, a federação ela não é subordinada à APFUT, então, em tese, ela não teria o dever de rebaixar o clube. Né? Se ela não fizer, como é que você vai obrigar a federação a fazer? Você vai entrar com uma ação judicial para, então, obrigar a federação a tomar uma ação de obrigação de fazer, né? Sob pena de multa? Era um processo tão mais simples. Você poderia criar uma agência reguladora do esporte. Né? A imagem e semelhança com o perfil democrático do que você tinha com o CND, que era o Conselho Nacional de Esportes, que funcionou no Brasil até 1993. E com o fim da ditadura militar, se extinguiu o CND, mas não se colocou nada no seu lugar. Né? Então, você não tem um órgão nacional com competência para isso. O Ministério do Esporte não tem esse papel. O papel do Ministério do Esporte é de fomento, é de incentivo, de estímulo à prática desportiva, não é de fiscalização. Então, a gente tem um sistema completamente obtuso, um verdadeiro Frankenstein jurídico, que não temos como resolver de uma forma simples, que era muito fácil de se fazer com um órgão público com competência para fiscalizar e aplicar sanções. Deputado, e aí? É fácil, mas se faz uma coisa difícil. Olha, isso não é fácil, né? Quando se mexe com o interesse de corporações muito fortes, não é fácil. Os clubes realmente. Mas eu concordo com o professor, tem que haver uma agência reguladora e uma entidade nacional que sobreponha a todas as federações no que concerne a fiscalização, a normatização. Esse é o caminho, né? Não se pode deixar a federação com essa autoridade, de maneira nenhuma. Considerando até que muitas vezes ela também é fiscalizada, ela também é regulada, precisa de uma entidade superior. Com Foi o que disse o próprio Martinho nesse sentido, né? Como é que aquela que pode ser fiscalizada vai fiscalizar o determinado clube? É meio desconexo isso. Desconexo. Né? Mas tudo volta a essa questão da autonomia, que foi dado como se elas tivessem essa plena liberdade. O artigo 217 da 217, que é mal interpretado. Né? Você tem todas as entidades sem ser esportivas, elas gozam de autonomia, e nem por causa disso elas estão sujeitas ao regime do Estado. Né? Em Portugal as entidades gozam de autonomia, na França, mas lá existe um sistema que é o Estatuto Público de Utilidade, Estatuto Coletivo de Utilidade Pública Desportiva, ou seja, a federação, para poder exercer sua atividade, ela precisa se legitimar perante o poder público. Aí ela recebe recursos, aí ela recebe até prerrogativas de direito público para poder aplicar sanções, mas ela precisa se legitimar, né, para poder exercer esse papel. Aqui no Brasil, não. Eu queria também falar sobre você, Martinho, porque você milita na Justiça Desportiva, eu já vi você defendendo o clube já algumas vezes na tribuna do Tribunal Esportivo. Você é procurador do município, advogado e professor. E agora também vai estar na Universidade Lille, na França, além também de ser autor de vários livros também esportivos. Não, realmente foi um convite que eu recebi da Universidade de Lille, que tem o curso de mestrado em administração esportiva, um curso internacional de mestrado. E eles estão querendo saber um pouco das estratégias que nós utilizamos para sediar os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, porque Paris é candidata aos Jogos de 2024. Então, nós já assumimos essa cadeira de direito esportivo lá na Universidade de Lille e vamos lecionar para os franceses e para várias nacionalidades
sobre os Jogos Olímpicos, a legislação esportiva em mega eventos e sobre o direito esportivo internacional como um todo. Deputado, veja só a importância do Brasil ter sediado mega eventos nos últimos 2 anos, Copa do Mundo 14, 16 agora, os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Como foi importante para o país, tanto que o Martinho está indo para a Universidade de Lille, na França, para poder lecionar, dar as explicações sobre as leis aqui do Brasil, daquilo, como foi feito para que o Brasil conseguisse, dentro da legislação, cumprir todas as regras para esses eventos. Olha, isso é mais um exemplo. O Brasil tem a fama de ter uma legislação avançada, não é só nessa área, não, em muitas áreas. O nosso problema é implementar essas leis. Sempre foi assim. Não é só na justiça desportiva, não. Em vários outros segmentos da justiça acontece isso. E eu fico satisfeito de ver o professor sendo reconhecido internacionalmente, porque isso engrandece a todos nós brasileiros. Né? Claro, exatamente. Representando o país, né? Sim, é evidente, claro. Olha, o futebol não queria que fosse criado um tribunal específico para o caso de doping. Houve uma grita geral do STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Eu me lembro à época, como procurador, o Paulo Schmidt deu várias entrevistas falando sobre isso. E não foi só o futebol, o vôlei e basquete também, porque com a nova legislação nós temos o Tribunal do Vôlei, o Tribunal do Basquete, né, do futebol, dos outros esportes. Mas teve que aceitar sob pena do país ficar fora dos exames antidoping, né, dos Jogos Olímpicos e também Paralímpicos e até mesmo dos campeonatos de futebol. Aí foi criada a Autoridade Brasileira de Controle de Doping. É um tema também para você, Martinho. Na verdade, essa história não é bem assim como o governo federal contou, porque não há nenhuma exigência da UADA de que nós tenhamos um tribunal exclusivamente para doping. Porque o que foi passado para a imprensa é isso. Foi essa história que foi passada, mas não existe nada nesse sentido. E esse tribunal de doping ele pode ter vários problemas de conflitar com a legislação esportiva, porque a justiça desportiva ela é responsável para julgar questões relacionadas ao esporte. Na medida que você tira uma competência da justiça desportiva, você está violando o artigo 217 que prevê a justiça desportiva para isso. Né? Você teria que ter uma mudança da Constituição e me parece que não está sendo feita nenhuma emenda constitucional nesse sentido. E você tem questões aí conflitantes, porque um caso pode ser de doping para uma modalidade e não ser para outra. Quer dizer, os auditores da justiça desportiva eles sabem muito bem quais são as questões de doping que atingem aquela modalidade. Então, na medida em que você coloca isso num tribunal único de doping, daqui a pouco você vai ter um tribunal único só para faltas de carrinho por trás, um tribunal único para racismo, e você vai acabar extinguindo na prática a justiça desportiva. Deputado, para a gente finalizar, o seu comentário do que disse o Martinho. Olha, eu vou discordar, professor, desculpe. Eu entendo que essa questão do doping é uma questão de uma importância tão grande que ela merece um viés particular, uma agilidade maior nas definições. Eu me transponho para a medicina. Então, determinadas especialidades médicas, professor, em função da importância delas, elas acabam se separando e caminhando, né, evoluindo muito mais rápido, inclusive. E eu entendo que essa situação do doping, ela precisa de um olhar separado. Sabe? É a minha opinião particular, não sou professor da área, respeito com certeza, mas eu gostaria de ver isso ser tratado de uma maneira mais particular. A gente vai fazer, inclusive, um novo Arena Esportiva tratando desse tema, porque é um tema importante, né? A gente tem a opinião técnica, né, do Martinho, temos a opinião do senhor, que também é médico, infectologista e conhece da matéria. Eu acho até bem plausível que a gente possa debater esse assunto, aprofundar esse assunto desse novo código, né, de doping da autoridade que foi criada pelo governo brasileiro, daquilo que foi passado para a imprensa, que era obrigatório através da Agência Mundial de Controle de Doping. Nós estamos chegando ao final do Arena Esportiva e nós contamos com as presenças do deputado Giulianelli e também do advogado, professor, especialista em direito esportivo, Martinho Neves Miranda.
Obrigado pela presença de vocês aqui, deputado, e também do Martinho. E você, telespectador, também pode assistir o programa pela internet no www.alerj.rj.gov.br e mandar sugestões para o e-mail arenaesportiva@tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense.